No princípio da humanidade, Deus criou os céus, criou a terra, e a terra ela era perfeita. Os animais conseguiam viver em harmonia com os seres humanos, a vegetação dava os seus frutos nas suas próprias estações e literalmente tudo era perfeito. Até que o pecado entrou na humanidade. A gente sabe que a consequência do pecado trouxe vários problemas para a nossa terra, para o nosso planeta. E nesse vídeo a gente vai estudar pelo menos 7 consequências do pecado para a humanidade. Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui então a gente vai estudar as 7 consequências do pecado de Adão e Eva. A gente sabe que depois que Adão e Eva eles pecam, isso traz para nós pelo menos 7 consequências. E nesse vídeo aqui a gente vai estudar uma por uma, fechou? Então é isso aí pessoal, antes de eu começar esse vídeo então já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todo dia a gente está colocando vídeos novos aqui para vocês, desde a parte de estudos bíblicos até mesmo notícias do mundo gospel. Então é isso aí, eu já vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e vamos começar então já estudando as 7 consequências do pecado de Adão e Eva. A primeira consequência do pecado de Adão e Eva foi literalmente para a serpente. A Bíblia fala que a serpente ela ganhou pelo menos 2 consequências. A primeira consequência é que a serpente, a partir daquele momento, ela só iria conseguir andar rastejando. E a segunda consequência que a serpente recebeu é exatamente que ela seria um animal maldito no campo. Gênesis capítulo 3 e versículo 14. E a serpente passa a andar sobre o seu ventre e se torna mais maldita dentre todos os animais do campo e fera. Gênesis 3, versículo 14. E agora a segunda consequência do pecado de Adão e Eva foi a dor de parto. Aqui já entra aquela coisa, né? Pô, mas Eva e Adão tiveram filhos antes do casamento, o foco não é falar disso agora. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar para vocês aqui no card de algum desses lados aqui, falando só sobre o que significa essa expressão, se Adão e Eva tiveram filho ou não, o que significa a expressão multiplicarei grandemente as dores de parto. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar para vocês na descrição e também no card. Mas a segunda consequência do pecado de Adão e Eva é que agora a mulher teria dor de parto. No plano original de Deus, Deus sempre quis que Eva não tivesse dores ao ter filhos. Porém, depois que o pecado entrou, agora o plano foi modificado e a mulher passa a ter dor ao ter filhos. Então a segunda consequência que Deus trouxe para a humanidade através de Adão e Eva foi que a mulher agora passa a ter dor ao dar à luz. A terceira consequência do pecado de Adão e Eva é que agora o homem ele precisa trabalhar muito mais para ter o seu sustento, para ter a sua alimentação. E nesse daqui eu quero só abrir um parênteses aqui enorme para conversar com vocês, que muitas pessoas interpretam a Bíblia de forma errada nesse sentido. Muitas pessoas falam, pô, a gente só precisa trabalhar agora porque Adão pecou. A gente só precisa trabalhar agora porque a consequência do pecado de Adão foi que ele precisasse trabalhar. É o seguinte, pessoal, isso daqui é um erro interpretativo muito grande. A Bíblia fala que Adão já trabalhava antes do pecado. A Bíblia fala que Deus colocou Adão no jardim para ele cultivar a terra, para ele plantar, para ele dar nome aos animais. Enfim, então Adão ele já trabalhava. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A terceira consequência então foi que o homem precisou trabalhar muito mais para o seu sustento. O homem foi incumbido a responsabilidade de lavrar a terra para obter o alimento, e com dores comerá dela todos os dias, e do suor do seu rosto conquistará o alimento. Gênesis 3, 17 e 19. E leiam também Gênesis 2 e versículo 3. Lá fala exatamente que o homem ele já trabalhava, ele já foi colocado na terra para trabalhar. A terceira consequência do pecado é que agora a vegetação já não ajudaria Adão como antes. Antigamente a própria terra já dava os seus frutos, a própria terra, conforme a sua temperatura, conforme a sua estação, já dava os seus frutos. Porém, agora Adão ele tem que plantar, ele tem que trabalhar, ele tem que regar. Através do suor dele que as frutas nasceriam, eles teriam que colher. A quarta consequência do pecado de Adão e Eva é que a terra passou a ser maldita. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. A terra passou a ser maldita e produziu espinhos e cardos. E aqui eu coloquei uma observação para vocês. A palavra maldita aqui na Bíblia, nesse sentido, não está falando que a terra é maldita no sentido literal como a gente conhece.
A terra ser maldita quer dizer, nesse sentido, nesse contexto de Gênesis, está falando que a terra agora, as plantas, as flores, agora elas teriam espinhos. Diferente de Gênesis, antigamente as plantação, as árvores, eles não tinham espinhos. Porém, agora, a partir de Gênesis capítulo 3, as plantas começam a nascer com espinho. Então é nesse sentido que a terra passou a ser maldita, e não no sentido literal que a gente conhece, no sentido de maldição, de algo que vai contra Deus, não é nesse sentido. Mas a terra, ela passou a ser espinhosa, as plantas passaram a ter espinho. Então é nesse sentido que a terra passa a ser maldita. Então essa é a quarta consequência do pecado de Adão e Eva. A quinta consequência é que eles foram expulsos do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, fala que foi colocado querubins com uma espada inflamada ou flamejante, dependendo da tradução, e eles foram postos na oriente do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. Então a quinta consequência do pecado de Adão e Eva é que agora eles foram expulsos do paraíso. E depois de eles serem expulsos, a Bíblia fala que Deus colocou querubins para proteger o caminho que dava acesso à entrada à árvore da vida. Aqui já entra um outro erro também de interpretação. Muitas pessoas acham que Deus colocou o querubim para proteger o Éden. E a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que além de eles serem expulsos do paraíso, Deus colocou os querubins para proteger a entrada do caminho da árvore da vida. Então eles poderiam entrar no Éden, porém eles não poderiam chegar novamente na árvore da vida. E agora a sexta consequência do pecado de Adão e Eva é que através disso entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos 5, 12. Então a sexta consequência do pecado de Adão e Eva foi que o pecado entrou no mundo. E a sétima consequência do pecado de Adão e Eva é que além do pecado ter entrado no mundo, agora a morte entrou no mundo. E aqui já são dois assuntos bem interligados, né? Como o pecado entrou no mundo, automaticamente a morte entrou no mundo. Então a sétima consequência do pecado de Adão e Eva foi a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12, o mesmo versículo que a gente já leu. Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos 5, 12. Então essas foram as 7 consequências do pecado de Adão e Eva. A gente sabe que lá no livro de Romanos, também no livro de Coríntios, a Bíblia fala que teve o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é o Adão que a gente acabou de estudar, e a gente sabe que teve o último Adão, que foi o próprio Jesus. Então a gente vai fazer um paralelo agora entre Jesus e Adão. Jesus sendo o último Adão e o Adão sendo o primeiro Adão. Então o primeiro Adão, quando eu estiver me referindo ao primeiro Adão, eu estou falando do Adão do Éden, o Adão do Gênesis. E quando eu me referir ao segundo Adão, eu estou me referindo a Jesus. Vamos fazer um paralelo então entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre o próprio Adão e o próprio Jesus. O primeiro Adão, ele morreu. Já o segundo Adão, ele venceu a morte. O primeiro Adão, ele era culpado. Já o segundo Adão, ele era inocente. O primeiro Adão, ele pecou. Já o segundo Adão, ele venceu o pecado. O primeiro Adão, ele perdeu tudo para o diabo. Já o segundo Adão, ele esmagará a serpente. O primeiro Adão, ele era corruptível. Já o segundo Adão, ele era incorruptível e santo. Então esse é um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre o próprio Adão e o próprio Jesus. E é o seguinte, pessoal, esse aqui então foi mais um vídeo falando sobre as 7 consequências do pecado de Adão e Eva. Se você gostou desse vídeo, se isso aqui te agregou em alguma coisa, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui embaixo, ó, sugestões para os próximos vídeos. Eu vou mandar também esse PDF para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Então entra no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, e lá vocês vão ter acesso também a esse PDF, beleza? Antes de eu finalizar esse vídeo, pessoal, um recado bem rápido aqui. A gente está com promoção essa semana aqui do nosso curso de hebraico. Então o curso de hebraico, o curso TISAD 2.0, onde você vai aprender a ler em hebraico, transliterar,
fazer uma boa exegese dos textos bíblicos está na promoção. De 197 ele está saindo por 149. Então, enquanto eu gravo esse vídeo nessa semana, o valor do curso é R$ 149, uma única mensalidade, uma única vez, e você vai ter acesso a mais de 50 aulas lá, mais de 80 aulas na verdade, de hebraico bíblico e cultura judaica, beleza? Primeiro link da descrição, então, não perca tempo, não fique procrastinando, porque esse ano é o ano de você aprender a melhorar a sua interpretação bíblica, show? Então é isso aí, eu encontro vocês aí no próximo vídeo, e até amanhã, e tchau, tchau.